Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Guerreiros da Imaculada, aqui no YouTube. Já se inscrevam, deixe o like de vocês no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Levem esses conhecimentos a mais pessoas, a mais corações. Acione o sininho aqui embaixo para que vocês não percam nenhuma notificação que chegar no canal. Eu vou dar início com vocês agora aqui no canal. Algumas explicações, algumas preparações para fazer uma boa confissão. É muito importante a gente estar se confessando. Nossa Senhora pede nas aparições dela, ela pediu em Medjugorje, né, as 5 pedrinhas. Eu vou estar gravando aqui para vocês um vídeo aqui no canal sobre essas 5 pedrinhas, a qual Nossa Senhora se refere: a confissão, a adoração, a Eucaristia, né, que é a Santa Missa, o jejum, penitência e mais outras coisas. Então eu vou estar gravando um vídeo para vocês aqui no canal sobre isso. E eu, em oração de ontem para hoje, o Espírito Santo trazia ao meu coração a necessidade de estar gravando esse vídeo para vocês aqui no canal, dando uma breve explicação de como fazer uma boa preparação para a nossa confissão, para fazer uma boa confissão, né, diante do sacerdote, que é muito importante. É bom também estar fazendo uma lista dos pecados aos quais a gente vai confessar, né, diante do Padre, para que na hora que a gente for estar em confissão, a gente não se perca, não se esqueça dos pecados, e que a gente possa então assim fazer uma boa confissão. Se a gente tem uma listinha dos nossos pecados e anotando, pedir ao Espírito Santo que ele nos revele todos os nossos pecados, aquele mais obscuro, aquele do qual a gente não consegue se lembrar, que o Espírito Santo possa ir trazendo ao nosso coração. Clamamos também neste momento de escuta ao Espírito Santo, a intercessão de Santo Padre Pio, de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, que são poderosíssimas para nossos dias, para que venha à nossa mente todos os pecados mais obscuros que a gente não consegue lembrar. Com a ajuda deles, a gente lembra. Enquanto você for lembrando dos seus pecados para ser confessados, anotem tudo numa folha. Tudo que vinha à sua mente, trazida, né, pelo Espírito Santo de Deus. Anote tudo antes de fazer uma confissão. Diante do sacerdote, você fale a ele: Padre, eu fiz aqui uma lista, o Senhor se aconchegue aí porque é grande e eu preciso confessar todos esses pecados aos quais o Espírito Santo, Nossa Senhora e Santo Padre Pio trouxe na minha mente, pecados que eu nem lembrava que tinha. É muito importante no final da confissão a gente estar falando assim: eu peço perdão, meu Deus, por todos esses pecados que eu confessei e por aqueles também que eu não lembro, que eu não consigo me lembrar.
Peço perdão por todos os pecados também, Senhor, que na tua infinita misericórdia o Senhor os perdoe a todos. Eu vou explicar para vocês uma breve, explicação de como fazer uma boa confissão diante do sacerdote. Uma preparação, que a gente precisa se preparar antes de confessar. É muito importante isso. O que é preciso então, para receber o sacramento da penitência? Isso é muito importante, gente. A gente não guardar só pra gente esse tipo de vídeo, sabe? Passar para mais pessoas. Porque tem muitas pessoas que não sabem como fazer uma boa confissão. Todos os sacramentos da igreja foram instituídos por Jesus Cristo, inclusive o sacramento da penitência. Eis as palavras de Jesus: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aquele que não perdoardes não serão perdoados. João 20, 22, 23. O que é o pecado então? O pecado é a desobediência à lei de Deus. Existem pecados graves, mortais e leves e veniais. Então os pecados graves, são os mortais e os leves são os veniais, certo? O pecado grave é uma transgressão voluntária e consciente da lei de Deus em matéria grave. Liberdade, consciência, matéria grave. Pecado leve. Quem transgride a lei de Deus em matéria menos grave ou quem erra em matéria grave, mas porque falta o conhecimento de que se trata de coisas graves, ou porque falta o pleno consentimento ou a liberdade de agir. Não há pecado grave. Pecado pode acontecer por palavras, pensamentos, atos e omissões. A oração, então, a ser feita antes da confissão. Meu Senhor e meu Deus, dai-me a luz para conhecer os meus pecados, a causa deles e os meios de os evitar. Dai-me a fortaleza de as confessar com toda fidelidade e verdade, para merecer agora o vosso perdão e a graça da perseverança final. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. É importante, então, a gente estar fazendo um exame de consciência, uma revisão de vida, como eu já disse para vocês. Quando vocês forem fazer esse exame de consciência, que a gente precisa fazer, antes de dormir todos os dias, esse exame de consciência também, pedir perdão para Deus dos pecados, antes da gente pegar no sono. É fazer essa tática qual eu falei para vocês. Fechar a porta do quarto, pegar um caderno, uma caneta, se ajoelhar, fazer a oração do Vinde Espírito Santo, clamar Nossa Senhora, clamar o Espírito Santo, clamar Santo Padre Pio, São Miguel Arcanjo, o anjo da sua devoção, o anjo da guarda seu, e o santo da sua devoção. Clame mesmo, peça ajuda dele, para que ele venha iluminar sua mente, seu coração e trazer à tona todos os seus pecados. E você fique com o ouvido bem atento, porque o Senhor traz, o Espírito Santo traz. Ele ilumina a mente e traz todos os pecados aos quais ainda não confessamos. Anote todos, não importa se deu uma folha, 2, 3, 4, não importa, anote tudo. Depois peça paciência ao seu sacerdote, que escute você com carinho, porque a lista é grande. Então, esse exame de consciência é lembrar os pecados cometidos, refletindo sobre os mandamentos da lei de Deus e da igreja,
e pecados capitais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lembrar dos mandamentos, né? Procurar reconhecer a fé católica. Você procurou reconhecer a sua fé católica? Lendo a Sagrada Escritura, o Catecismo ou algum livro religioso? Procurei encontrar a verdade em outras religiões? Se fez, precisa se confessar. Se não leu a palavra de Deus diariamente, precisa se confessar. Se não procurou conhecer a tua fé católica a fundo, você precisa se confessar. Essas igrejas são as igrejas protestantes, Testemunha de Jeová, Espiritismo, etc. Acreditou em superstições, horóscopo, sorte, cartomante? Se fez isso, precisa se confessar. Você tem rezado? Então vamos lá, repetindo. Terceiro mandamento: guardar domingos e festa. Faltei por minha culpa a missa ou culto aos domingos e santo dias. Trabalhei nos domingos? Se você trabalha no domingo, abrindo um parênteses aqui, gente, sobre se trabalhar no domingo, para que a gente possa estar entendendo o que é isso, tá bom? Existem os profissionais, né, que trabalham aos domingos, dia santo, aos feriados santos, que tem toda esse oval, digamos assim, essa autorização da igreja para trabalhar nesses dias, que são pessoas essenciais para a sobrevivência da humanidade, né? Eu vou citar para vocês alguns, depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada aí, dá uma pesquisada, fala com seu padre, com seu bispo sobre isso. Os profissionais que têm, né, essa liberdade em trabalhar aos domingos são médicos, enfermeiros, profissionais da saúde em toda a área da saúde, né, como fisioterapeuta, psicólogo que precisa estar nos plantões em hospitais, nutricionista, a área médica, né, a área que trabalha na saúde médica hospitalar, dentro de um hospital, então não pode parar, não pode deixar de trabalhar os domingos e feriados santos, por conta, suponhamos que a gente está durante um plantão ali no hospital. E hoje, por exemplo, eu não vou trabalhar, que é um dia santo, porque é um dia santo e eu sou católica, não irei trabalhar. Aí o meu trabalho ali dentro da UTI ficaria descoberto. Ninguém trabalharia no meu lugar, foi descoberto. Aí a chefia tinha que correr atrás de alguém para me substituir ali. Então isso é uma negligência com a saúde, né, também, dos meus pacientes, no caso. Então, nesse caso, a igreja libera, sim, os profissionais da saúde, em todos os âmbitos, né, dentro de um hospital, a trabalhar sim no domingo, dia santo, no feriados santos, bombeiros, policiais. Tem algumas categorias de pessoas que a igreja libera, sim, a trabalhar esses dias. Agora, as outras categorias, né, que entra aqui já como pecado, supermercados abertos. Uma vez eu ouvi um padre santo falando que nós que vamos ao supermercado aos domingos e aos dias santos também pecamos, porque estamos indo nesses, né, ambientes fazer compras, e com isso a gente está ajudando, né, o dono do supermercado a pecar e pecando junto. Então, se nós católicos, nós cristãos, levasse isso a sério, não, no domingo eu não irei ao supermercado, dia santo também não. E não tinha por que os mercados estarem abertos aos domingos, né? Lá antigamente, um tempo atrás, não era aberto o supermercado aos domingos. Eram sempre fechados sábado, às 7 da noite, e abriria só na segunda. Mas por causa da demanda de nós católicos, nós cristãos,
que não obedecemos a lei de Deus, que desobedecemos os 10 mandamentos, que somos desobedientes, a gente vai, a gente peca, a gente leva outros a pecar, certo? Então, trabalhei nos domingos. Faz a pergunta aí pra você, se é necessidade, lavou roupa, botou roupa no varal, fez faxina, né? Isso pode sábado ou segunda-feira, ou dia de semana. Recebi a Santa Hóstia, a Eucaristia, sabendo ter cometido algum pecado grave? Você foi para a fila de comunhão, mesmo sabendo que pecou gravemente no dia anterior ou outros dias, sem uma boa confissão? Isso também é pecado, precisa ser confessado. Quarto mandamento: honrai pai e mãe. Respeitei e obedeci os meus pais? Rezei pelos meus pais? Ajudei sempre os meus pais, idosos ou doentes? Na sua casa, você ajuda seus pais, jovem? Você é obediente? Os seus pais envelheceram, você ajudou a cuidar deles na velhice, até a morte? Faz esse exame de consciência. Aí você e Deus. Se falhou, aí precisa ser confessado. Já vai anotando na nossa lista os seus pecados aí. Não matar, quinto mandamento da Santa Igreja. Matei, espanquei alguém, briguei, xinguei, discuti, tentei me matar, não cuidei da minha saúde? Então, se você fez alguma coisa nesse sentido, né, que é o quinto mandamento, também precisa confessar. O que é esse matei? Não é só o matar físico, né? É matar com a língua, é matar falando mal, é matar desejando mal para outra pessoa, muitas vezes desejando a morte da outra pessoa. Isso é um matar, né? Isso é matar outra pessoa. Com as nossas ações, nossos gestos, nossas palavras, nossos pensamentos matam também. Principalmente palavras malditas, palavras lançadas, não voltam atrás. Você pode até pedir perdão, pedir desculpa, fazer um monte de coisa, mas aquela ferida, aquela chaga, você abriu no outro. Então, tomar cuidado por ser as palavras as quais saem da nossa boca. Xingar, falei palavrão, discutir, brigas, né, contendas, intrigas, entra tudo aí. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Não desejar a mulher do próximo. Tanto faz como a moça, conservei-me sem uso do sexo até o casamento religioso. Isso entra para rapazes e moça. Como está a tua vida sexual no namoro? Está tendo relação com seu namorado, com a sua namorada? Antes do casamento. Isso, se você estiver fazendo, você não pode receber a Sagrada Eucaristia. É pecado. Está nos mandamentos de Deus. Não podemos simplesmente rasgar esses mandamentos e jogar fora. Foram escritos na tábua da lei pelo próprio Deus. Então a gente precisa respeitá-los. Para ser um cristão de verdade, a gente precisa respeitá-los, esses mandamentos. Como está a tua vida sexual? Como está a tua vida, né, fora do casamento? Namorados, namoradas, noivos, estão respeitando a castidade como Deus pede? Como o mandamento do Senhor pede? Namorei no escuro? Olha aí, namorou no escuro? Beijos e carinhos exagerados? Vamos lá então, continuando. As leituras, né, livros, filmes eróticos, também é pecado. Para os casados, fui fiel à minha esposa ou esposo? Evitei filhos de maneira pecaminosa, usando camisinhas, anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, o DIU, que é um abortivo. Se você se encaixa nesse perfil aqui, mulher, se você usa o DIU,
e acha que está tudo bem, não está tudo bem. Eu, como profissional da área da saúde, de enfermeira que eu sou, eu tenho noção do que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando como cristã e como enfermeira. O DIU é abortivo, sim. Ele é abortivo. Além de, a maioria das mulheres que fazem uso do DIU, por conta de ser um objeto satânico colocado ali, né, no seu, dos aparelhos, né, de reprodução, ali no seu útero. Esse DIU é abortivo, ele apodrece o local aonde ele está colocado. Eu tenho um testemunho de uma amiga minha, que ela não conseguia, ela cometeu um aborto, ela fez um aborto um tempo. Ela se arrependia muito por conta, o namorado fez ela fazer esse aborto, ele obrigava ela a tomar muitos comprimido que buscam no Paraguai para abortar. Ela tomou vários, né? Já estava de meses grávida. E ela relata, sempre relatou em lágrimas, que quando ela foi expelir esse feto, era uma menina, já estava formadinha, quase morreu. E acho que foi no 5º comprimido que ela conseguiu abortar. Mesmo assim, uma vida pecaminosa, né? Morando junto com o namorado ciumento demais, não queria ter filho para não perdê-la, né? Entre aspas, coisa satânica. E daí, um tempo depois, ela colocou um DIU. E esse DIU, ela, retirou, graças a Deus, teve uma conversão muito linda. Esse DIU apodreceu o local onde ele estava, apodreceu. Ela tinha corrimentos fédidos. Depois de exames, consultas, foi relatado que o local onde estava esse DIU tinha apodrecido a carne dela. Então, para vocês verem a gravidade disso, o anticoncepcional é abortivo e é cancerígeno. Ele causa câncer, sim, nas mulheres. O uso da camisinha, a gente sabe, né, que é pecado também, diante, né, do casamento. A não ser que, abre aspas, a mulher corra risco de vida sem engravidar e leva, né, a correr risco de vida a criança a qual ela for gerar. Então, nesses casos, a igreja abre um leque, tem todo aí um consentimento da igreja, tá falando com seu sacerdote qual é, né, a prevenção a ter aí na relação entre marido e mulher. Continuando então, o 7º mandamento, não furtar. Não cobiçar coisas alheias. Tive a intenção de roubar alguma coisa? Realmente roubei? O que foi? Tudo isso precisa se confessar caso você tenha feito. Fui desonesto, explorando os outros, né? Estraguei as coisas dos outros por prazer, por vontade. Faltei ao trabalho nas horas estabelecidas? Também é pecado. Menti, né, que fui ao médico, estava doente, peguei atestado para não ir trabalhar. Também é pecado. Gastei dinheiro em jogos e vícios, como baralho e outros tipos de jogos. 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Fui fingido? Menti? Falei mal do próximo? Falei da vida alheia? Caluniei? Prejudicando a honra e o bom nome de alguém? Levantar falso testemunho, falar mal dos outros. Ocultei voluntariamente algum pecado grave durante a minha confissão passada? Se você foi se confessar e fez um pecado grave e teve vergonha de contar aos sacerdotes, esse pecado está em você. Então você não, mesmo que você fale lá, Senhor, perdoe os meus pecados, aquele que eu não lembro, e dentro do teu coração, o Espírito Santo vai trazer à tona para você que teve um pecado que você não falou, não porque você não lembrou, porque você não quis, por vergonha, medo. Então não tenha vergonha. Como diz, né, nosso sacerdote santo, a gente tem que ter vergonha de pecar. Mas contar o nosso pecado, por mais cabeludo que seja, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que contar, a gente tem que falar para o Padre, porque a pessoa do Padre está em persona Christi. Jesus Cristo está ali naquele momento no sacerdote para atender sua confissão. Então não é o sacerdote carnal que está ali, é o Cristo que está ali para te perdoar, para te acolher,
para te absorver desse pecado. Entenderam? Então, outros pecados. Procurei sinceramente confessar-me e comungar ao menos uma vez por ano. Gente, a igreja recomenda ao menos uma vez por ano, mas Nossa Senhora pede nas mensagens dela, como pede em Medjugorje, pede em vários lugares do mundo, que se confessamos pelo menos uma vez por mês. Se conseguirmos confessar de 15 em 15 dias, maravilha. Agora com a pandemia tá complicado. Continuando então. O 8º mandamento, né? Vou repetir. Fui fingido? Menti? Falei mal do próximo? Falei, caluniei, prejudicando a honra e o bom nome de alguém? Ocultei voluntariamente algum pecado grave durante minha confissão passada? Tente lembrar dos pecados que você não contou para o sacerdote desde os teus 7 anos de idade. A gente peca após os 7 anos. Então tente lembrar de tudo e trazer à tona todos os pecados ao qual você não lembrou, o qual você omitiu, escondeu por medo, vergonha e precisa ser confessado. Existe relato de uma moça muito santa, uma irmã muito santa, que tinha uma vida de santidade, exalava santidade por onde passava. E um pouco antes da sua morte, ela foi se confessar com o sacerdote. Essa história é real, tá, gente? E o padre falou, não precisa confessar não. Imagina, você já é santa em vida, não precisa atender em confissão, pode morrer tranquila, você vai ser direto pro céu e vai ser canonizada como santa. Ela, não, padre, eu tenho um pecado que eu nunca contei. Eu sempre tive medo de contar, é um pecado da luxúria. E o padre não quis atender essa moça em confissão. Resumindo, essa moça foi a óbito, faleceu. E ela apareceu para um santo, agora eu não recordo o nome do santo. E apareceu toda destruída, né, digamos assim, né, pela ação do inferno. E ela disse a esse santo para falar, né, para a humanidade a importância da confissão. A importância de confessar todos os pecados, condenadinha diante do sacerdote. Aí ela explicou que ela era uma irmã freira e tinha uma vida diante da humanidade santa, mas que ela tinha um pecado que ela nunca confessou, um pecado da luxúria, né, que entrava ali outros tipos de desejos, e o padre não quis atendê-la em confissão, já santificando ela em vida, e por conta deste pecado não confessado, ela foi para o inferno. E ela voltou amando de Deus, falar sobre isso e orientar, né, a humanidade sobre esses tipos de pecados. Então, confesse-se bem, tenha uma vida santa, tenha uma vida na presença de Deus, confesse os seus pecados. Não deixe de confessar um pecado sequer, não omita um pecado sequer. O Senhor te perdoa todos os pecados. Então, confesse-se bem. Outros pecados. Procurei sinceramente confessar-me e comungar ao menos uma vez ao ano, como já disse, que Nossa Senhora pede para confessar mais, né? É pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 em 15 dias. Deixei de ajudar materialmente dentro das minhas possibilidades à igreja, ajudando no dízimo, tudo, né, dentro da igreja, como catequista, como N's, né, pastorais que tem na igreja também. Você deixou de ajudar, omitiu isso, é pecado também. Ou materialmente, né, como dízimo, alimentação, né, para fazer cestas básicas. Fui orgulhoso, vaidoso, guloso, tudo isso é pecado, gente. Deixei-me levar pela ira, ódio, raiva, explodi, não pedi perdão, não me confessei, achei normal. Fui preguiçoso, deixando de cumprir minhas obrigações dentro e fora da minha casa. Ato de contrição. É muito importante estar fazendo esse ato de contrição, tá, gente? Na confissão, por favor. Pode ser, eu acho que o ato de contrição faz depois da confissão.
Dá uma olhadinha aí, mas acho que depois você confessa e faz. Meu Jesus crucificado, por minha culpa estou muito arrependido por ter pecado, pois ofendi a vós e mereci ser castigado. Perdoe-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém. E é depois da confissão, você se confessa com o sacerdote, anota essa oraçãozinha e leva no seu bolso para você estar fazendo após a confissão. Propósito de emenda, promessa de não pecar mais. Pai, arrependo-me de ter praticado o mal e não ter feito o bem. Vou me esforçar para me corrigir e caminhar na vossa luz. Aqui deve-se exprimir um propósito, gente, determinado, abandonando as concupiscências que facilitam os pecados, como amizades, amigos que te levam a pecar, amigos de bebedeira, amigo de orgias, amigo de roda, de fumo de narguilé e outras coisas mais, festas, essas festas que rolam tudo e mais um pouco, que Satanás ama. Então, para você evitar o pecado, você tem que evitar esses lugares, evitar amigos que te levam a pecar, amigos que não são amigos de Deus. Ah, mas vão me chamar de crente, beato, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem problema, deixem te chamar. O importante é a tua vida com Deus, é a tua eternidade, é aonde você vai passar a tua eternidade. Não importa o que dizem, o que falam, deixa que dizem, deixam que falem. O que importa é a tua vida diante do teu Senhor, do teu Deus, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou até a última gota de sangue por conta de você, para conseguir o céu para você, para pagar os seus pecados, para te levar com ele para o céu. Então, esse interessa, o resto não. A confissão, modo de como se confessar. Penitente, você vai chegar diante do sacerdote, fazer em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. O padre vai dizer amém. Penitente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai falar assim, louvado seja. Gente, eu vou deixar, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição isso aqui, tá? Que é muito importante. Você vai chegar diante do sacerdote, fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Aí vai falar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O padre vai repetir, para sempre seja louvado. O penitente fala, Padre, dai-me a vossa bênção, porque pequei. Agora conte os seus pecados, diz o sacerdote. Desde todos os pecados da vida passada, peço a Deus perdão e a vós, Padre, penitência e absolvição. Então, gente, olha que importante você falar isso para o sacerdote. Vai falar teus pecados, fala assim, desde todos os pecados da minha vida, peço a Deus perdão, aquilo que foi para vocês, Peço a Deus perdão pelos pecados da tua vida, aquele que você lembra, aquele que você não lembra. E diga ao Padre, perdão, Senhor, e a vós, Padre, penitência e absolvição. Se o teu sacerdote te esquecer de te passar penitência, peça a ele, fala, Padre, e a minha penitência, o que devo fazer, É muito importante isso, gente, porque tem sacerdote que é muita gente para confessar, ele acaba esquecendo de te dar a tua penitência. Penitência ou satisfação. Depois da confissão, cumprirei a penitência que o padre me ordenou. E se você não cumprir, é pecado grave, tá, gente? Tem que cumprir sim. Depois da confissão, cumprirei a penitência que o padre me ordenou, pois os meus pecados ofenderam gravemente a Deus e ao meu próximo. Agradeço também a Jesus por ter me perdoado. Oração depois da confissão. Ó bondade e misericórdia infinita do meu Deus, dou-vos graça por me haverdes perdoado os meus pecados. Mais uma vez os detesto de todo o meu coração. Concedei-me a graça, meu Salvador, pela virtude do sacramento da penitência que acabo de receber, de não recair nesses pecados e de levar de hoje em diante uma vida nova, sempre assistido pela vossa graça e perseverando no vosso amor, até a hora da minha morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Para comungar com para comungar com proveito, então, é necessária a confissão. Não comungue em pecado. Não comungue de qualquer jeito. É o teu Cristo que você está recebendo ali. Não pode ser recebido de qualquer maneira. Então, gente, eu falei para vocês todos os mandamentos, Que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festa, honrar pai e mãe,
não matar, sexto e nono mandamento. Então as palavras, né, que entra aí, que você não pode estar falando, se você falar é pecado. Você falou alguma dessas palavras, anota aí já. Palavrão, conversas indecentes, filmes, revistas imorais, anticoncepcional, desejo, olhar, pensamentos consentidos por você, adultério por desejo, masturbação, homossexualismo, namoro avançado, fornicação, relação sexual dos não casados, moda não cristã, também entra aqui. Não pecar contra a castidade. Aí o 7º e 10º mandamento, o furto de coisas grandes ou poucas, pequenas, roubo de coisas maiores. Tudo entra aqui nesses pecados. O 9º, não mentir, fofoca, calúnia, vícios capitais. O que são os vícios capitais então, minha gente? Orgulho, inveja, ciúme, preguiça, gula, excesso no comer, beber, luxúria, sexo, abuso na TV, vaidade, ira, impaciência e avareza. Deus tem mais vontade de perdoar seus pecados de que você lhe pedir perdão. Não quero a morte do pecador, mas que ele converta-se em vida. Entenderam? Converta-se em vida. Sem arrependimento e propósito de emenda não há perdão, gente. Se você não se arrepender, não há perdão. Então se arrependa dos seus pecados. Pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos um manualzinho de confissão. Então eu vou estar falando para vocês, batendo mais um pouquinho em cima dessa tecla, que eu acho muito importante, para que a gente não se perca na hora da confissão. Eu vou tentar colocar esse manualzinho aqui nas descrições desse vídeo depois. Então, vou dar uma repetida rapidona em cima dos 10 mandamentos, que é muito importante. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Então, vamos lá. Abre um parênteses aí e coloca em qual desses itens você está pecando, né? Para você ir listando na sua lista aí de pecados. A falta da oração. Se você faltou ou não, coloca aí um X. Falta da religião. Ou se foi em espiritismo, seita e outros cultos e umbanda, passes, trabalho, despacho, operação, consagração espírita, tudo isso você fez, precisa ser confessado, tá, gente? Precisa ser confessado. Existem pecados. Uma vez eu fui confessar com um sacerdote no retiro e ele me disse que esse tipo de pecado, de procurar espiritismo, umbanda, esses trabalhos aí de macumba, esse pecado, mesmo confessado diante do sacerdote absorvido, esse sacerdote me explicou que ele fica na nossa carne como uma mancha, né, na nossa alma por 30 anos. Então esse pecado não sai de nós por 30 anos, certo? Então cuidado aonde vocês vão. Amar o próximo. Você magoou, causou raiva em alguém, sentiu raiva, faltou com a humildade, foi egoísta, racista, faltou a caridade, faltou o amor fraterno com os outros. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Fez uso de horóscopos, sortista, cartomante, cigana, roguei praga, não cumprir promessas, né? Feita a Deus, promessas tem que cumprir quando você faz. Falou o nome de Deus em vão, muitas vezes, tirando sarro, brincando com os amigos. Terceiro, guardou domingo e festas santas. Faltei às missas domingo e festa e guarda. Não ajuda a paróquia, não contribuo com o dízimo, não ajudo na comunidade. Vão pensando aí. Quarto mandamento, honrai pai e mãe. Foi mau exemplo? Pai. Foi mau exemplo? Pai e mãe. Teve impaciência? Faltou diálogo entre você e seus filhos? Foi brutal? Usou com brutalidade com seus filhos? Filhos. Desprezou o professor? Irresponsabilidade, preguiça, bagunça? Patrão, funcionário, irmão. Salário justo? Desinteresse por sua fé, saúde, família? Funcionário, serviço mal feito? Desvio de material? Estraga material? Olha aí, povo que trabalha em empresas. Quinto mandamento, não matar.
assassinou alguém, matou alguém com a sua língua, tentativa de suicídio, aborto, drogas, fumo exagerado, tentativa de aborto, ódio, vingança, outros vícios. Sexto e nono mandamento, como eu já falei para vocês, palavras, conversas indecentes, filmes, revistas imorais, anticoncepcional, desejo, olhar, pensamento com sentido, adultério por desejo, masturbação, homossexualismo, namoro avançado, fornicação, relação sexual dos não casados, moda não cristã, mulherada, fica atenta, não pecar contra a castidade, pecou contra a castidade. Sétimo e 10 mandamento, furto, coisa menor, roubo, coisa maior, devolvi o roubado. Oitavo, não mentir, mentira, fofoca, calúnia. Vícios capitais, você cometeu algum vício desses capitais, olha os vícios capitais, gente, são os pecados capitais. Orgulho, inveja, ciúme, preguiça, gula, excesso ao comer, beber, luxúria, sexo, abuso na TV, vaidade, ira, impaciência, avareza. Deus tem mais vontade de perdoar seus pecados do que você lhe pedir perdão. Não quero a morte do pecador, mas que se converta em vida. Peça-lhe que lhe apague seus pecados Peça-lhe a Deus que apague seus pecados e não se esqueça, sem arrependimento e propósito e de emenda na sua vida, não há perdão. Se você acha que vai confessar todo bonito, toda bonita e não se arrepender dos seus pecados, você está perdendo seu tempo. É preciso arrependimento. Vou fazer uma oração para vocês aqui, então, que é preparando-nos nos tempos maus. Consagremos-nos diariamente a Jesus e Maria. Eles são o único refúgio seguro na tormenta que virá. Oração de renúncia e libertação. Se vocês quiserem, eu vou estar digitalizando essa oração e colocando aqui nos comentários, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, peço pelo poder do sangue, pelas santas chagas, pela intercessão da Virgem Maria, de todos os anjos e santos de Deus, e com a proteção de São Miguel Arcanjo, eu renuncio a Satanás e todas as suas obras de seduções. Eu renuncio a Lúcifer, que é o príncipe das trevas, pai de toda mentira e de todos os demônios e espíritos impuros que lhe servem. Eu renuncio ao espiritismo e a toda a sua malignidade. Eu renuncio ao curandismo e tudo que está diretamente a ele ligado. Eu renuncio a todas as falsas filosofias e falsas religiões e seitas, como a Nova Era e outras que não têm Jesus como único Mestre e Senhor. Eu renuncio a todas as falsas racionalismo e todas as falsas teologias da libertação que mascaram a sagrada verdade do Evangelho e atentam contra a fé. Eu renuncio a tudo que põe em dúvida a presença viva de Jesus na Sagrada Eucaristia, onde ele se encontra inteiro em corpo, sangue, alma e divindade. Eu renuncio a tudo que põe em dúvida o sacrifício real de Jesus na Santa Missa. Eu renuncio a qualquer dúvida quanto à necessidade da confissão individual a um sacerdote. Eu renuncio a tudo que magoa o coração imaculado da Mãe de Deus. Eu renuncio a tudo que põe em dúvida a autoridade do nosso Papa. Eu renuncio a todo tipo de pecado que virá a qualquer um dos mandamentos da Santa Mãe Igreja. Definitivamente, clara e consciente, com toda a força do meu coração, aceito a Jesus Cristo no meu coração como único Salvador e Rei. Único, aceito a Virgem Maria como minha querida Mãe Rainha. Eu sou lavado pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuando aqui então com a oração. Eu renuncio a tudo que magoe o coração imaculado de Maria, Mãe de Deus. Eu renuncio a tudo que põe em dúvida a autoridade do nosso Papa. Eu renuncio a todo tipo de pecado que tira a qualquer um
dos mandamentos, da Santa Igreja, da Santa Lei de Deus ou da Igreja. Definitivamente, clara e conscientemente, com toda a força do meu coração, aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, meu Rei e meu único Senhor, e aceito a Virgem Maria como minha Mãe querida, Mãe e Rainha. Eu sou lavado pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou purificado pelo fogo abrasador que vem do Espírito Santo. Com o amor de Jesus, quero perdoar a todos os que me ofenderam. Com o coração de Maria, eu quero pedir perdão a quem eu tenha prejudicado ou ofendido. Amém.